Olá, meu amigo e minha amiga que nos assistem aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e está começando mais um Channels Cast, o podcast da Channels, a maior e melhor comunidade de monetização no YouTube do Brasil. E hoje eu estou muito animado porque a gente tem uma convidada aqui com uma história que vai inspirar muita gente. Vai ser um episódio muito bom, mas antes de apresentá-la, eu quero ler as suas credenciais. Olha só, gente. É professora de Geografia do estado do Mato Grosso. Entrou para Channels em outubro de 2024. Monetizou o seu canal com um mês. Fez desse canal o seu plano A, sendo que o seu plano B era fazer o plano A dar certo, porque o seu maior objetivo era sair da sala de aula. Deixou um seletivo no estado onde ela estava, em primeiro lugar, para viver de YouTube. E está hoje em dia faturando muito mais que o seu antigo salário como professora. Senhoras e senhores, apresento a vocês Solane Silva. E aí, minha amiga, como é que você está? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, eu levei um choque, porque já tinha passado isso pela minha cabeça, mas eu não imaginava que ia ser tão rápido assim. Eu estava até comentando com o meu esposo que eu sonhei já tem um tempinho atrás, com o Cassiano, e eu nunca fui assim de assistir muito ele, porque eu não tenho rede social, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. E assim, eu conheci a Channels pelas entrevistas mesmo no YouTube. E aí, conforme foi falando dele, eu fui assistir alguns vídeos. Só que eu sonhei com ele me chamando para o Channels Cast. E eu não imaginava assim que ia ser tão rápido. Então eu fiquei bem surpresa e feliz. Assim, porque tem muita gente que eu acho que sonha estar aqui, né? Principalmente ter o resultado para poder estar aqui nessa entrevista. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Caramba, não sabia dessa. Um sonho premonitório, coisa boa. Tudo são sinais. Muito bem. Mas, Solane, vamos lá. Antes da gente falar de YouTube, vamos falar sobre a Solane Silva. Quem é a Solane Silva e como era a sua vida antes de entrar aqui para o digital? Então, meu nome é Solane, eu tenho 34 anos, sou professora de geografia, como você falou aí no início, né? E assim, eu comecei no YouTube com o canal Dark com o objetivo, igual você falou, de sair da sala de aula, porque para mim já estava no limite. Aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, de 3 mil e poucos habitantes, né? Então, a profissão que, assim, para quem não tem muita condição de fazer uma faculdade, uma medicina, algo do tipo, é ser professor é o que paga mais ou menos assim, um salário até mais ou menos, né? Então, a opção que eu tive foi essa, de fazer uma faculdade, eu fiz uma faculdade pelo Estado e ser professora. Não quer dizer que eu não gosto da minha profissão. Eu gosto de dar aula da geografia, do conteúdo, de passar meu conhecimento. Só que o que eu não, tipo assim, que estava cada vez pior para mim, que eu não estava gostando, é da indisciplina dos alunos. E eu sentia cada vez mais assim que o professor está sendo desvalorizado, que ele não tem vez. E para mim fazer essa faculdade foi muito sofrido, muito mesmo, porque foi 4 anos. E não foi 4 anos morando perto da faculdade, foi 4 anos indo 150 km todo dia e voltando de madrugada, entendeu? Então, perto do resultado que o YouTube dá pra gente, não tem nem comparação. Então, como eu falei, foi muito sofrido para mim fazer essa faculdade. Quando eu casei, eu estava no segundo semestre da faculdade. E eu vim morar aqui nessa cidade e a gente veio morar na rua mesmo. Só que para não pagar aluguel, eu chamei meu marido para a gente morar no sítio do vô dele. Aí ficou mais difícil ainda, porque ele trabalhava longe também e eu tinha que vir de moto à tarde, deixava a moto aqui na rua, pegava o ônibus mais ou menos 4 horas da tarde, ia para essa cidade, chegava lá mais ou menos 7 horas da noite, estudava até 11, vinha, chegava aqui mais ou menos 1h30 da manhã e o meu marido saía do sítio e vinha me buscar. A gente chegava umas 2 e pouquinho em casa. De manhã ele tinha que sair, ir para o serviço. Então, e a gente estava no começo do nosso casamento, a gente quase não se via. Eu sempre conto essa história assim para o pessoal, assim, só para inspirar mesmo, né? Porque era tão sofrido para mim que tinha dias que eu tomava banho chorando.
Eu chorava. Não tem quando você quer ficar em casa, mas você tem que ir. Porque foi mais ou menos igual aqui o canal do YouTube. Eu coloquei na minha mente que eu ia terminar essa faculdade de um jeito ou de outro. Igual o YouTube. Eu falei, vai ser meu plano A, plano B, plano C. Mas para terminar a faculdade, eu chorava para ir. Eu ia no ônibus chorando. Ó, era muito complicado. Só que assim, eu tinha um objetivo, que eu ia terminar essa faculdade. Então foi muito sofrimento. Aí depois que eu terminei, fui dar aula, aí você sabe, que é outra luta, né? Só que quando eu comecei a trabalhar em sala de aula, eu estava no ano de 2017. Eu estava muito empolgada, porque eu saí da sala de aula, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aplicar tudo que eu aprendi. Só que quando você chega lá, não é nada disso. Às vezes você é barrado, pelo coordenador, por um colega, os alunos não querem, você imagina que vai ser de um jeito, não é, entendeu? Só que mesmo assim, de 2017, 18, 19, era totalmente do que é agora. Na minha opinião, pode ser que alguém veja de forma diferente, mas para mim está cada vez pior. E é isso que me fez querer entrar no YouTube e fazer até dar certo. Caramba, que história, hein? Realmente, muitos desafios desde de sempre, né? Desde o seu início aí, mas sempre com o mental forte. Eu percebo que você tem um mental forte, né? Assim, eu acho que a gente vai aprendendo com a vida. Eu gosto muito igual eu falei para você, eu não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho YouTube, não tenho Facebook, porque eu percebi que isso ia atrasar muito minha vida. Eu acho que já tem uns 5 anos que eu não tenho Facebook. E eu sempre gostei muito de ler. Eu até deixei aqui alguns livros que eu pensei, se tiver oportunidade, eu vou mostrar. Ó. O Mostra. Segredo, já viu esse livro? Já Pô, leu? é livrão. O segredo, né? Aham. O Poder do Subconsciente, do Robert Moore. E agora eu estou lendo Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. Joe Dispenza. Muito bom. Olha isso, gente. Olha as dicas dela. Tem mais livro aí, ó. Então, agora você me ajuda a voltar no raciocínio que a gente estava, porque eu fui falar do livro. Tava falando do mental. Você não tem rede social, sempre leu muito. Ah, tá. Então, eu não, nem sempre eu tive um mental muito assim, não. Agora que eu peguei mais firme mesmo. E aí, por isso que eu falei dos livros, né? Porque isso me ajudou muito. Eu assisto muito vídeo sobre isso, leio bastante. E eu vi que quando eu comecei a assistir os Channels Cash, sempre vocês falavam do mental, né? Que é o mental, o mental. E eu pensei assim, então já que é o mental, eu vou focar nisso. Porque eu, às vezes, eu começava alguma coisa e eu desistia. Então, o meu primeiro foco foi o mental, saber que é mental. E realmente, hoje em dia eu vejo, não é nada técnico, não é questão de você saber editar vídeo, não é nada disso. Lógico que faz parte, né? Mas o principal é o mental. Eu coloquei como objetivo na minha vida que ia dar certo. Eu estava até conversando com uma colega que eu indiquei o curso para ela e ela comprou. E ela também está bem dedicada. E ela falava assim, Solange, tá muito difícil. Eu falava, calma, você vai ver. Daqui um mês você vai falar que tá fácil. E ela foi fazer o segundo vídeo dela e ela falou, realmente, Solange, como você falou, o segundo já foi bem mais fácil. Então, não é essa questão só de saber editar. Se você não tiver a mente focada, saber o que você quer, você vai fazer uma coisa, vai fazer outra e não vai dar certo. Tem que focar naquilo e fazer até dar certo, não tem como. Quando eu comecei, a editar os vídeos, como eu estava falando para você, eu editava no celular, como eu te falei que eu tentei um outro canal Autoridade, né, que não deu certo, que eu não quis também, eu não ia querer me expor. E quando eu comecei a editar, eu chorava, porque me fazia raiva o aplicativo e tudo. Quando eu comecei a editar para esse canal Dark, eu comecei no computador. E eu estava tão decidida que eu falei assim: qualquer coisa que acontecer comigo é para o meu aprendizado. E realmente foi uma das coisas que me ajudou muito, muito, muito. Tudo que acontecia, eu falava, é para o meu aprendizado. O que eu errei agora, eu não vou errar depois. Eu comecei a editar no CapCut. Nossa, na hora que eu abri aquilo lá, para mim era o fim dos tempos. E eu falei assim, não, tem um jeito, eu vou dar um jeito. Eu coloquei na minha cabeça, para qualquer coisa eu vou dar um jeito. E estava disponível aquelas aulas gratuitas ainda, né? E teve uma aula lá que me ajudou muito. Eu acho que você lembra que tinha uma aula lá que ensinava a editar, né? No CapCut. Então eu aprendi muita coisa lá e as que eu
não conseguia, eu ia no YouTube, eu dava um jeito. E hoje em dia, para mim, editar o vídeo é muito rápido, muito rápido. Então, para a gente aprender isso, é rápido, mas a questão da mente, se você não tiver a mente focada no seu objetivo, não dá certo, realmente. Muito bom, Solane. Olha aí, gente, esse insight logo de início. Realmente, o jogo é mental, né? Se a gente não controla o mental antes de tudo, não adianta hack, né? Não adianta estratégia. O que vai fazer a gente ganhar a longo prazo, essa maratona, né? O YouTube é uma maratona, não é mesmo? É realmente o mental. Eu adorei as indicações dos livros. Esse que você mostrou, o Segredo, foi muito tempo meu livro de cabeceira. E o Joe Dispenza, né? O Joe Dispenza eu adoro, particularmente o Joe Dispenza. Inclusive, eu conheci o Joe Dispenza através do Cassiano. Cassiano fica É, muito no Joe Dispenza. E o Poder do Inconsciente também. deixa eu Ótimos só livros. acrescentar mais uma coisinha aqui Diga para. lá, vamos lá, pode falar. Eu sou muito de escrever. Eu sei que no curso tem uma aula do Cassiano falando sobre você escrever seus objetivos, né? Falar quantos que você quer ganhar. E bem antes disso, eu já era muito de escrever, de fazer mapa dos sonhos. Eu sou, assim, de sonhar bastante, né? Então, esses dias eu me surpreendi com esse papelzinho que eu escrevi, ó. Eu acho que não tem data, não, mas eu escrevi uma coisa aqui que eu fiquei surpresa. Porque você sabe, né, que o que você fala que você profetiza na sua vida, né? Se for coisa ruim, vai acontecer. E se for boa, também vai acontecer. Então, eu fiquei muito surpresa com. É como se fosse. Eu vi uma moça que ensinou isso aqui no YouTube, eu escrevi o que ela falou, e, gente, eu fiquei muito surpresa. Porque eu vou ler só um pedacinho aqui para você ver, ó. Eu me amo, portanto, trabalho no que realmente gosto de fazer usando meus talentos e habilidades criativas. Quando eu escrevi isso, eu não estava no YouTube. Olhe para você ver o poder das palavras. Trabalho para e com pessoas que amo e que me amam, recebendo um bom pagamento pelos meus serviços. Então fica aí uma dica para quem às vezes assim até duvida, né? Quando você escreve, porque quando está só na sua mente, você já está materializando. Mas quando você passa para o papel, o seu sonho já começa a tomar forma, né, na forma física. Então eu fiquei muito surpresa, gente, como que eu escrevi isso aqui e está acontecendo tudo isso? Porque realmente, para mim, às vezes eu fico até pensando assim, meu Deus, eu até falo para o meu marido, eu sou muito abençoada. Como que pode? Gente, é muito bom. Às vezes, assim, quando a gente tem muita crença limitante de não merecimento, eu me pego desse jeito, pensando, será que eu mereço tudo isso? Igual eu tô aqui gravando com você agora, que a gente vai falar mais pra frente, eu comecei a colocar no meu canal e-book para vender. Eu demorei muito para colocar, né? E a gente tá gravando aqui e tá toda hora aparecendo ali, venda aprovada, venda aprovada. Eu fiquei assim, eu tô surpresa, muito surpresa, porque assim, são coisas que acontecem que parece assim, igual eu falei, a crença limitante parece que a gente não merece, mas quando você vai colocando na sua mente, igual eu escrevi aqui, eu manifestei isso para minha vida. Então fica uma dica para as pessoas também para prestar muita atenção, né? Lógico que eu tô falando isso, eu tenho muita crença limitante, eu penso negativo e tudo, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Pra pensar mais positivo, né? Eu amo esses assuntos. Eu quero até criar um canal desse tipo de assunto, sobre lei da atração, pensamento positivo, porque eu gosto demais desse tipo de assunto. A gente já começou esse episódio aqui numa energia lá em cima, vibe muito boa. Estou gostando muito. Confesso que também gosto muito desse assunto. Adorei esse nosso início. Solane, vamos lá. A gente falou mental, a gente falou sobre manifestação, né? De trazer para a nossa realidade material aquilo que a gente que está na nossa cabeça, nossos desejos. E você provou agora para a gente, né? Mostrou o seu caderno, né, a folha que você escreveu e já materializou, né, e está materializando, e com certeza vai materializar ainda mais. Vamos então falar sobre o seu encontro, né, com a possibilidade de criar canais Dark. Eu quero saber como foi que você conheceu esse modelo de negócio do canais Dark. Foi antes de entrar para a Channels, você já conhecia? Você conheceu porque viu algum anúncio da Channels? Porque você disse que antes de entrar aqui para a nossa comunidade, você chegou a ter um canal Autoridade, né? Mas você pode até falar mais para a gente, se quiser. Você não se sentiu à vontade, não foi para frente com o canal. Mas em relação aos canais Dark, como foi essa descoberta e a descoberta da Channels? Então, como eu falei para você antes da gente começar a gravação, eu tentei fazer um canal autoridade, que eu aparecia,
E eu gravei um vídeo, um tour pela minha casa, e o canal deu muita visualização, monetizou e tudo. Só que, assim, não é um assunto que você tem vídeo, assunto infinito para você falar, você está expondo sua vida. Então, eu não me sentia bem, eu me sentia ansiosa. E depois esse canal foi desmonetizado também, que o YouTube falou que tinha conteúdo de terceiros, que eu nem sei por quê. E na época, eu acho que juntou uns R$ 300, alguma coisa assim. E de qualquer forma, eu não ia para frente, porque eu ficava muito ansiosa, não ia me fazer bem. Sobre os canais dark, eu já tinha visto, só que era muita coisa, muito canal falando sobre isso, muita gente falando, e assim, e não me passava confiança. Então, voltando um pouquinho ao assunto de eu querer sair da sala de aula, uma parte que eu não falei para você, que eu trabalhava na escola do campo e eu ia 20 km de moto, na estrada de chão, para ir e 20, na verdade é 22. 22 para ir, 22 para voltar. Como eu estava em primeiro lugar no seletivo, eu poderia ter pego aula aqui na cidade, só que eu já tive uma experiência lá que foi péssima para mim. Então, eu não quis. Eu falei, eu vou trabalhar na escola do campo, que foi a escola que eu sempre trabalhei. Então, eu ia pegando poeira. Tinha dias que eu chorava na estrada. Teve um dia que eu estava eu só chorando. Eu chorava. Falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, eu ia 20 km e voltava. Às vezes que eu acho que era 3 dias na semana que eu tinha aula na EJA. O meu marido ia à noite me buscar. E a gente chegava mais ou menos 11 horas da noite aqui. E, aquele desejo ficou muito mais forte de fazer dar certo, porque eu sabia que aquela escola lá, esse ano, ia fechar e eu tinha que vir aqui para a escola da cidade. Então, no começo de 2022, eu tive uma experiência que foi péssima, péssima. Eu tinha feito o seletivo do estado e eu não tinha ficado em primeiro lugar nesse ano. Então, eu tive que pegar aula aqui. E como a gente estava voltando da pandemia e tudo, os alunos estavam terrível, terrível, terrível. Ó, não tinha como dar aula, sinceramente. Para organizar a sala, já tinha passado a aula. E com o celular, e aquela bagunça. Eu chegava em casa, eu vinha direto pro quarto, deitava na cama e ia chorar. Todo dia eu vinha pro quarto, deitava na cama e ia chorar. E eu falava, eu não tô aguentando isso, não tô aguentando. E o meu marido, ele sempre foi muito companheiro. E eu falei para ele, eu vou desistir das aulas. E ele falou, se você não tá aguentando, então desiste. E eu só mandei mensagem para a coordenadora e ela falou, ela não entendeu, né? Mas ela falou assim, como eu já tinha conversado com ela, como eu falei que eu mandei lá no grupo, eu estava tentando fazer um tratamento para engravidar. Estava tomando alguns remédios, estava me fazendo mal, me deixando mal. Eu não estava, além da sala de aula, tá daquele jeito, eu não estava me sentindo bem, eu estava me sentindo fraca. Ela falou assim, se você não tivesse conversado comigo antes, eu não ia entender, porque tem tanta gente que quer estar aqui no seu lugar e você está desistindo. E eu saí. No dia que eu falei para ela que eu ia desistir, aí eu falei para a diretora também, foi como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, assim, um peso, sabe? Só que depois veio a outra parte, o julgamento das pessoas, que ninguém sabia o que eu estava passando, e às vezes até alguns da família que sabia, mas não se coloca no lugar da gente, né? Mas aí, como eu te falei, o meu porto seguro mesmo, meu marido. Aí eu vou até tentar ser rápida aqui, o que aconteceu. Eu fiquei me sentindo muito, muito julgada por isso, né? E eu chorava, ficava triste. E teve um dia que eu e meu marido, a gente foi no sítio. E eu vinha com ele e vinha falando com Deus. Eu falei assim, me dá um sinal se eu fiz a coisa certa de ter desistido. Nem era assim pela questão de dinheiro. Lógico que dinheiro faz a diferença, mas assim, a gente ia conseguir, meu marido ia conseguir sustentar a casa, mas era pelo julgamento. Hoje em dia eu tô com a mente muito mais aberta, eu não tô nem aí para o julgamento. Mas nessa época eu estava fragilizada, né? Então eu falei, me dá um sinal se eu tô no caminho certo, se eu fiz certo de ter deixado essas aulas. E eu pedi para Deus, eu falei assim, me dá um sinal, se eu fizer a coisa certa, eu quero que uma criança me entregue uma flor. Eu quero um sinal concreto. Aí passou uma semana, passou duas, e não aconteceu nada. Eu falei, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não devia ter feito isso. Aí teve um belo dia que eu tava no sítio lá na minha mãe e a minha prima me chamou pra gente pescar. E eu tava lá pescando. Aí a filha dela foi e me chamou e veio com uma florzinha e falou assim: Solane, é pra você. Ó, eu abracei essa menina, eu beijava, eu dava risada. E a minha prima falou assim: o que que tá acontecendo? Você tá ficando doido? O que que tá acontecendo? Ó, mas foi tão importante aquilo pra mim. Eu falei assim: não, eu tô no caminho certo. Assim, foi algo muito bom pra mim, sabe? Eu não esperava aquilo. Eu pedi, mas não esperava. Aí eu entendi que eu tava no caminho certo.
Então, eu voltei, né? Aí passou 2 anos desse seletivo que eu desisti, né? Aí eu fiz o seletivo de novo e passei em primeiro lugar. E, voltando à questão de escrever, eu tinha escrevido, eu vou passar no seletivo em primeiro lugar e vou tirar 9,5 na redação. Porque, assim, eu queria voltar a trabalhar, mas, assim, aqui na cidade eu não queria. Por que que eu não pedi um 10, né? Adivinha? Tirei 9,5 na redação e fiquei em primeiro lugar. Só que aí eu não quis pegar aula aqui na cidade, por aqueles motivos todos, né? E eu peguei aula na minha escola antiga, a escola do campo. E eu ia nessa luta. 20 km, 22 para ir, 22 para voltar, os dias que eu voltava à noite. Só que eu já sabia que a escola ia fechar. Então, eu falei, eu tenho que dar um jeito. E eu ficava sempre olhando na internet alguma coisa para eu não voltar para a sala de aula. E como eu falei para você, eu já tinha visto os canais Dark, tudo. Só que aí começou, coisa de Deus mesmo. Começou a aparecer para mim as entrevistas da Channels, com aquela letra no fundo amarelo, né? Então chamava bem atenção. E começou a aparecer várias vezes, só que eu não assistia. Aí no dia que eu parei para assistir, eu não lembro qual que foi o primeiro. Aí lá eles estavam falando bastante da entrevista da Eliege, o nome dela, né? Aí eu fui assistir. Assisti ela, assisti outra, assisti outra, assisti outro. Aí tinha as aulas gratuitas ainda, né? Assisti bastante coisa lá e resolvi criar o meu canal. Criei o canal antes de entrar para Channels, né? Criei o canal e monetizei bem rápido. Foi um mês e pouco, um mês e alguns dias. Eu não consegui achar a data aqui para mostrar certinho para vocês, mas foi um mês e pouco. Aí depois que eu monetizei, assim, não estava tendo um resultado tão bom ainda, né? Tava no comecinho, mas ainda precisava aprender muita coisa. Eu demorava muito ainda para editar. E depois eu entrei para Channels. Aí lá eu peguei o prompt da Hannah, que ajuda muito, né? Peguei muita dica, muita coisa, e tá indo. Uau, que história! E legal que está sempre presente aí sinais, né? Sempre sinais aparecendo para você. Você pede, eles aparecem e você assim vai conduzindo. Muito interessante. E outra coisa que eu achei muito interessante também foi que você então pegou, né, todo o conhecimento que você tinha disponível grátis na internet, né? Você falou os Channelscast, as próprias aulas gratuitas da Channels. E você monetizou o seu canal antes de entrar na Channels, né? Uhum. Antes. E depois você, até como para você se aprimorar mais, e até como uma forma de gratidão, você então entra na Channels, né? E aí o canal que estava monetizado mas não estava ainda não tinha pego tração, né? Entre aspas, aí Uhum. ele começou a tracionar. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. E qual foi assim a. Quero fazer duas perguntas em um. A primeira é: o que que você acha que você fez de diferente ou não, mas para você ter dado tão certo com o seu primeiro canal em tão pouco tempo, né? Um mês e pouco, realmente é pouco tempo para monetizar. Qual foi? A outra pergunta é: qual foi a diferença que você sentiu depois que você entrou na comunidade? Diferença assim de resultados, diferença para sua rotina de produção? Pode falar com a gente? Sim. A diferença, eu já senti antes, igual vocês falam assim, muito em questão de energia, e realmente, o material de gravação, assim, das entrevistas, é tudo muito, igual a entrevista que a gente está fazendo aqui agora, é tudo muito simples, mas só que me conectou, eu sabia que ia dar certo, entendeu? Então, por isso que eu entrei, e lá, igual o pessoal fala, é um lugar que todo mundo acolhe, um acolhe o outro, né? Você manda uma pergunta lá, te respondem, então, foi isso. Agora, qual que foi a outra pergunta que você fez antes? O seu canal, né? O seu primeiro canal você monetizou relativamente rápido, né? Um mês e pouco. Você está falando desse canal Dark agora, né? Do seu primeiro, do canal que você monetizou, exatamente, de um mês e pouco. E assim, a gente sabe que é um resultado relativamente rápido, né? Não é comum, por mais que na Channels a gente está ali num ambiente que todo mundo está junto e até várias pessoas monetizam rápido, mas isso não é o comum, né? Monetizar em um mês. O que você acha que você fez diferente ou que foi o seu diferencial para você conseguir atingir esse resultado tão rápido? Em primeiro lugar, o mental, como eu falei. E o segundo foi as dicas, né, da Channels mesmo, da questão de modelar. Porque se eu não tivesse visto essas dicas, eu não ia saber o que fazer. Então, como eu falei para você, o meu canal é brasileiro. Então, eu peguei um canal internacional em inglês e modelei para o Brasil. Peguei um vídeo, o primeiro vídeo assim que deu mais visualização, né, é um vídeo que tem muita visualização lá naquele canal. E
modelei para o meu. Então, foi uma das coisas que deu certo. E segundo não, né? Terceiro, eu acredito que é você colocar amor, você fazer com cuidado. Eu tinha até anotado aqui para falar, né, que eu fico, igual o meu canal tá crescendo bem rápido, eu fico pensando, eu fico até com medo de postar qualquer coisa assim, porque você tá lidando com vidas. Então, não é qualquer coisa que você pode postar, não é qualquer coisa que você pode falar. Então, o meu canal, ele é mais voltado assim para filosofia. Então, como que você vai falar uma coisa que não tem muito fundamento para uma pessoa que já está um pouco fragilizada? Qualquer coisa que você falar, ela vai internalizar aquilo, levar para a vida dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito mesmo. Então, ultimamente, eu tô pensando muito sobre isso. Às vezes eu fico até um pouco com receio, assim, eu vou lá no GPT e falo, realmente, isso é verídico? Tipo assim, quando eu faço um texto, né, eu fico perguntando para ver, porque é muita responsabilidade. Então você tem que colocar carinho, colocar amor naquilo que você está fazendo. Não é fazer de qualquer jeito só pelo dinheiro. Eu acho que essa é uma dica muito importante mesmo. Porque quando você coloca carinho naquilo que você está fazendo, tudo volta para você. E teve uma dica também que, não sei se é bem uma dica, como eu estava te falando, eu já assisti muito, ó, eu já assisti tanto esses channels cast, até hoje eu assisto para me inspirar. Então eu ia fazer alguma coisa aqui na minha casa, eu sempre colocava um short que tinha um bolso, colocava o celular, foninho e ouvindo. E teve um dia que teve um rapaz que comentou assim que ele viu o Hélio Couto falando algo sobre ajudar as pessoas e que ele se disponibilizou lá no grupo a ajudar e depois tudo começou a fluir para ele. E eu parei para pensar e eu falei, meu Deus, porque teve um dia que um rapaz me pediu, falou comigo lá no particular, lá no grupo da Channels, e eu fui conversar com ele, ajudar ele. E depois que eu fiz isso, o meu primeiro vídeo explodiu. Tipo assim, já tava indo no meu canal. Mas depois disso, o meu vídeo explodiu, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem a ver com isso? Porque, assim, faz todo sentido, né? Se você emana coisa boa, vai voltar para você o quê? E eu confirmei isso, porque eu continuei ajudando as pessoas. Igual eu te falei, para as pessoas que eu vi que realmente iam querer aplicar, eu indiquei o curso. Igual tem essa professora que eu falei para você, que ela entrou na Channels, eu indiquei o curso para ela. A gente faz chamada pelo Anidesk, eu entro no computador dela, eu ajudo. E depois que eu estou fazendo isso, meu canal tá só indo, entendeu? Então faz total sentido você colocar amor no que você está fazendo, você ajudar as pessoas. Então, eu acho que esse foi um dos segredos do meu canal. Eu acredito. Pode ser que alguém não acredita nisso, né? Mas para mim faz todo sentido. Muito bom, realmente faz muito sentido. E eu estou gostando muito do seu relato, porque ele sempre traz assim. Você é uma pessoa que manifesta as coisas, você tem o poder de manifestação, né? Sempre atento aos sinais, você faz os pedidos, né? Você bota a intenção e acontece. Até mesmo nos seus canais do YouTube, né? Você acabou de falar para mim que um dos seus diferenciais, você acredita que fortemente foi um diferencial, foi você botar uma intenção de amor, né? Se preocupando com a sua audiência. E eu vou até aproveitar isso para fazer uma pergunta um pouco mais técnica, de YouTube, sobre a audiência. Você, hoje, que já tem uma audiência já engajada, já consolidada, né, o seu canal já monetizado, que deu certo, você, quando vai criar os seus conteúdos, como é que você faz a pesquisa? Você utiliza ainda 100% de modelagem, de temas que estão dando certo em outros canais grandes do seu nicho e traz para o seu, adaptando. Você tira da sua cabeça ou pede para o GPT, ou você chega a pegar temas a partir assim, dos comentários, do que o seu público fala, do que você sente que eles estão querendo. Existe essa interação mais próxima de você no seu canal com o seu público? Então, aqui vai uma dica, voltando nas entrevistas da Channels. Gente, eu já peguei tanta dica assistindo essas entrevistas, e teve uma pessoa que agora eu não lembro, porque foi muita coisa que eu já assisti, que deu uma dica sobre você ir nos canais, canal novo, né? Canal recente, e pegar os vídeos e lá em alta, você vai nos vídeos dele, que está em alta, e vê se tem um vídeo de um mês com 500 mil visualizações, de uma semana, pode fazer que vai dar certo. E essa foi uma grande virada, assim, para mim. Depois que eu ouvi essa pessoa falando isso, eu fiz, gente, não tem outra. Realmente dá certo mesmo.
eu tô fazendo desse jeito. Eu vou nos canais e eu não fiquei presa só em dois canal. No começo eu tava assim, presa só naquele canal lá e eu ficava pensando, como que eu vou continuar, sendo que os vídeos em alta dele tá. Eu já fiz tudo, né? Só que não, agora eu dentro do meu nicho, eu vou lá e conforme você vai pesquisando, vai aparecendo mais. Cada vez que eu abro o YouTube, tá lá, mais canal. Então, aparece um canal novo. Eu vou lá em alta, olho o vídeo, tá dentro do meu nicho, eu faço o vídeo. E realmente, dá certo. E assim, lógico que eu não copio o roteiro dele, né? Eu uso é Summarize que fala, né? O nome. E faço o roteiro com o prompt da Hannah, que eu também adaptei algumas coisas lá. Que a gente vai, com o tempo, você vai vendo o que você quer, você vai adaptando, né? Então eu faço dessa forma. A capa. Não adianta você copiar a capa do outro canal, que não vai dar certo. Até porque, se é um canal grande, se você está modelando, tem mais gente modelando. Então, tem muita gente que não está na Channels que vai copiar a capa igual e vai falar assim: por que que eu fiz igual e não está dando certo? Mas não é isso. Se a pessoa que assiste aquele tipo de vídeo, ela vai estar no YouTube, vai aparecer para ela, ela vai ver que ela já assistiu aquilo, já tem uma capa igual, a capa é igual a que ela já assistiu, então por que que ela vai assistir de novo? Então não faz sentido. Então você tem que modelar a capa também. Nem que você pega e coloca uma figura, um exemplo, tem a foto da pessoa, coloca também mais uma outra foto, a letra do seu canal que você usa nas suas thumb, dá uma mudada para diferenciar, porque se você fizer igual não vai dar certo. Então eu faço isso. Muito bom, é a modelagem do seu princípio, do jeito certo, né? Se Uhum. adapta à ideia original para como você já costuma fazer no seu canal e não é o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acho que é um erro que muita gente no início comete, né? De pegar, assim, querer fazer a capa igual e aí se frustra, né? Porque não teve os mesmos resultados ou a mesma taxa de cliques, né? A mesma CTR. Aliás, se você, meu amigo, minha amiga que está assistindo agora e não entendeu o que eu acabei de falar, CTR, retenção, faça um convite para você entrar na nossa comunidade do Channels Club. Link no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar, além de nossas aulas atualizadas do curso, pessoas maravilhosas como a Solane lá, conversando com você, interagindo com você, mostrando os resultados. E, claro, nosso querido time de suporte, o melhor do Brasil. Mas, Solane, a gente entrou agora um pouco sobre o seu processo, né? A gente falou sobre isso, você deu dicas sobre thumb, sobre modelagem. Eu quero entrar agora um pouco mais a fundo no seu processo de produção em si. Como é que você organiza, tá, na sua rotina a produção dos seus vídeos? Você produz em lote? Você produz um vídeo de cada vez? Você trabalha como é que você organiza a sua rotina? É de segunda a sexta? Sábado e domingo você não trabalha? E se for só de segunda a sexta, por exemplo, quantas horas por dia que você leva nessa produção? E também como é que é a sua linha produtiva, né? Você começa fazendo o quê? Começa thumb, depois é roteiro, tradução, do início ao fim. Vamos lá, quero pegar tudo de você aí. Ó, eu confesso que eu ainda tenho que me organizar nessa parte. Primeiro, a questão de me distrair. Eu me distraio muito com o celular. Eu sei que eu tenho que melhorar muito nisso. E os roteiros, eu vi a dica da Gi, né? É Gi o nome dela, de fazer em lotes. Eu já fiz assim e dá super certo. Mas eu sempre volto lá do jeito que eu fazia antes. Eu tenho que me organizar ainda, porque realmente dá certo. Já teve dias de eu fazer 4 vídeos, eu ficar 4 dias sem mexer, né? Para fazer vídeo. Então, realmente dá muito certo de você fazer, um exemplo, 10 roteiros, depois você pegar as imagens. Dá certo, só que eu ainda estou um pouco empacada nisso daí, mas eu vou me organizar ainda. Então, eu anotei aqui para mim não esquecer o que eu uso para fazer os meus vídeos. Primeiramente, o meu canal é mais voltado para o assunto de filosofia, né, como eu falei, então eu acho simples de fazer, que é mais texto, né, e as imagens. Uso o chat GPT pago, o Canva para fazer as capas, o CapCut para edição, o Clipchamp para legenda, que até esses tempos eu estava sofrendo por causa da legenda, aí eu mandei uma mensagem lá na comunidade, porque eu ficava corrigindo a legenda, querendo fazer tudo muito certinho, certinho. Eu corrigi a legenda, ficava horas corrigindo. Aí teve alguém que comentou lá, falou, desapega disso. E eu fiquei com medo de desapegar.
Só que até hoje ninguém nunca falou que a legenda está errada, porque a legenda do Clipchamp às vezes dá alguns errinhos, né? Só que o pessoal está mais interessado em ouvir o conteúdo, né? Ninguém fica. Até hoje, sinceramente, eu não recebi nenhum comentário falando que tinha erro de legenda. Porque a legenda do CapCut, para mim, ela ficava com muito erro. Então, eu peguei essa dica lá na comunidade de fazer. Depois que eu fiz o meu vídeo todo, eu exporto o áudio, levo ele lá para o Clipchamp e salvo a legenda e trago de volta. É um processo muito rápido, bem rápido mesmo. E deixa eu ver aqui sobre a gravação de áudio, como eu falei para você, né? Posso dar essa dica? Será que o pessoal vai gostar? Vamos lá. Eu, particularmente, quando você me falou no off, eu achei muito interessante. Gostei de verdade. Então, como eu estava falando para ele, antes da gente começar a gravar, eu falei assim: será que eu estou fazendo alguma trapaça que eu não posso falar? Porque, assim, quando eu comecei a gravar, eu tentei até gravar com a minha voz, mas não dava certo. Eu pensava, como que eu vou ficar gravando? Tem hora que tem barulho, tem cachorro latindo, não vai dar certo. E eu não vou conseguir, fazer bastante vídeo desse jeito. E quando eu comecei a olhar lá no Clipchamp, não gostei muito das vozes também. No Eleven Labs, era muito caro para mim pagar, para mim que estava começando. Então, eu vi um rapaz falando no YouTube sobre o aplicativo do Eleven Labs para você apenas ouvir os textos. Lá não tem a opção de você gravar o áudio, nem baixar, nem nada. Você só coloca lá para você ouvir. Você pode colocar um livro e deixar para você ir ouvindo, né? Então eu tive uma sacada. Eu falei, eu vou gravar. Eu tentei pelo áudio interno do celular, eu não consegui, próprio áudio interno. Então na verdade, essa parte foi o meu irmão que me ajudou. Meu irmão mexe bastante com essas coisas. E tem na verdade, eu não sei se esse é o áudio interno. Vocês, quem entende mais aí, tem uma opção lá que tem uma câmera, e você clica, ele grava a tela, junto deve ser o áudio interno isso, né? Porque eu tinha tentado de outro jeito. E ele grava, aí ele sai como um vídeo, sai como um vídeo. E depois desse vídeo, eu tenho um outro aplicativo que eu extraio o áudio, e é tudo bem rápido. Eu extraio o áudio, mando como documento, no meu WhatsApp mesmo, e baixo lá no meu computador. É muito rápido, 5 minutinhos depois que eu gravei que eu faço isso. E tá pronto o meu áudio com a voz do Eleven Leves de graça. Olha aí que dica boa, né? Gravando a tela do celular, passando para o WhatsApp. Muito bom. Lá tem muitas vozes boas, né, para você usar. Eu acredito que as melhores mesmo não estão lá, né? Mas tem muita voz boa que dá para você usar, e de graça, melhor do que a do Clipchamp. Então é assim que eu gravo os meus áudios. E mais o quê? Eu anotei aqui também, eu já falei tudo, né, que eu uso para fazer os vídeos, né? E não é fazer, igual eu falei, a gente fazer com carinho, fazer com cuidado, né? Lembrar que tem alguém do outro lado assistindo, que você está falando com uma vida, né? Que você pode interferir na vida dela, dependendo do que você falar, mas também não ficar tentando muita perfeição, igual eu estava na questão da legenda. Se você fica muito focado nisso, você não anda, não vai. E sobre a edição, eu acredito que seja isso que eu anotei aqui. Espero que eu não esteja esquecendo nada, não. Ah, um show, muito bom. Realmente, dicas valiosíssimas. Aí eu gosto porque eu sempre aprendo com os nossos convidados aqui. Todo Tchanoscast é um aprendizado. Eu estou com o meu caderno aqui do lado também, fazendo as minhas anotações. E, Solênia, você, né, que hoje conseguiu, vou falar aqui, se livrar, né, na sala de aula, claro, de modo, usando essa expressão, mas de modo respeitoso, porque era uma coisa que você não queria dar prosseguimento. Qual foi o momento, né? Qual foi o vídeo ou o momento que você entendeu que dali para frente você ia viver de YouTube? Como é que foi esse sentimento, esse momento? Você tem claro ele na sua cabeça? No momento que eu vi que eu ia viver de YouTube, É, que você entendeu que deu certo ali, você falou, olha, daqui para frente não vou precisar mais voltar para a sala de então, aula. eu acho que lá no fundo mesmo, eu sabia que ia dar certo, porque eu estava determinada. Quando o meu canal monetizou, deu conteúdo reutilizado. A maioria dá, né? Então, eu gravei esse vídeo. Eu estava com um pouco de medo, assim, mas eu estava confiante, porque eu já tinha visto muita gente falar que dava certo, né? Então, quando eu estava começando meu canal, até na escola eu ficava editando meus vídeos. Eu sumia no intervalo que não tinha aula, e eu ficava lá escondida, editando meus vídeos. Quando eu chegava em casa às 11 horas da noite, quando não tinha dado tempo de postar, eu abria meu computador e postava meu vídeo, então eu estava determinada.
E assim, lá no fundo eu sabia que ia dar certo. E eu acredito que foi quando eu recebi meu primeiro pagamento, assim, que caiu a ficha mesmo. Porque eu lembro que o meu primeiro pagamento foi R$ 800, que não foi um mês inteiro, né? Mas assim, eu esqueci de falar para você que eu já tinha tentado vender como no Mercado Livre. Como é que chama? Quando a gente não Afiliado. tem produto. Não, quando Afiliado. não tem produto, é outro nome que fala. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não é afiliado. Dropship. Ah, dropship, perfeito. Uhum. Eu já tinha tentado vender. Eu tinha comprado um curso, já tinha bastante tempo. E eu tinha pagado bem caro nesse curso. Eu tinha. Realmente, pode dar certo, mas não é uma coisa que você consegue crescer. Então, eu lembro que eu vendia kits de pano de prato. Assim, eu não tinha o produto, mas aí você tem que ter o dinheiro. E sabe quantos que eu ganhava por venda? R$ 2 por venda de Nossa, lucro. margem muito baixa. Então, do tempo que eu fiquei tentando vender lá, eu lembro que eu acho que eu fiz uns R$ 300 de lucro, assim. E quando eu recebi meu primeiro R$ 800 no YouTube, eu falei, meu Deus, tipo, eu nunca tinha conseguido tirar nada assim na internet. Porque eu sempre fiquei pesquisando, tentando alguma coisa, que eu não fiquei acomodada só chorando, eu fiquei tentando fazer algo, né? Então, quando eu fiz 800 no primeiro, no segundo eu fiz dois e pouquinho, no terceiro eu fiz seis, e agora, nesse outro, no caso, assim, comparando ao salário da escola, o salário da escola era 4.100. E lá é aquilo e aquilo, não tem como você crescer, né? E aqui não, aqui é uma oportunidade gigante. Então, como eu estava falando para você, que a gente está gravando aqui, em vez em quando cai uma venda do meu e-book. Eu demorei muito para, assim, eu nem sei por quê, não sei se é por desacreditar. Na verdade, eu me surpreendi. Eu devia ter começado antes. Então, eu fiz esse e-book e coloquei no canal para vender. Só que eu fiz uma chamada dentro do vídeo, mais ou menos lá para 60, 70% do vídeo, eu faço a chamada, porque a pessoa que ficou até de 60% para frente do seu vídeo, ela está mais vulnerável a comprar, né? Porque ela está mais envolvida com o seu conteúdo. Então, eu fiz tudo certinho e tem 2 semanas que eu coloquei. Eu só me arrependo por não ser um canal em espanhol, né? Vendendo. Eu anotei aqui, ó, no momento, antes da gente começar a gravar, mas depois disso teve mais venda. Eu acho que eu não tenho nem 2 semanas completas, que eu também tentei achar a data, eu não consegui. Eu fiz 37 vendas. 37 não, 137. Uau. Tipo assim, eu fiquei surpresa, surpresa, me surpreendeu mesmo. Assim, porque eu não imaginava. Eu fiquei fazendo as contas, imagina se esse meu canal fosse em espanhol ou em inglês. Quantos que eu já não tinha feito, né? Então foi a partir daí que eu vi que ia dar certo mesmo, entendeu? Que não tem. É só você se dedicar, você fazer com carinho. E como eu estava te falando, só para. Eu estou falando essas coisas para quem estiver assistindo acreditar, né? Se inspirar. Hoje, a gente está no. Hoje é dia 6. 6 de março. 6, né? Então, no caso, o pagamento de ontem vai cair hoje, né? Então, juntando os e-books que eu vendi junto com o YouTube, nesses 5 dias, eu já fiz mais do que o salário da escola, em 5 dias, Uau. entendeu? Então, assim, é surreal. Tem hora que eu nem acredito. Igual eu falei pra você, eu falo pro meu marido, eu sou muito abençoada. Teve um dia dessa semana que eu fiz mais de um salário mínimo num dia. Aí eu fico pensando, assim, aqui na minha cidade, qualquer lugar, essas pessoas que trabalham no mercado, eles têm um horário de almoço, trabalham até dia de sábado. Gente, é só a gente abrir a nossa mente, né? Pegar as oportunidades. No começo não vai ser fácil, realmente não é fácil. Quando eu comecei, eu demorava bastante tempo para editar e tudo, mas depois você vai embora. Então, é só você ter um foco, como eu falei, o jogo é mental, então você tem um foco que vai dar certo. E esse mês eu estou ansiosa para ver com quantos que eu vou fechar esse mês. Tem um mês super abençoado, com certeza. Já está sendo, né? E a tendência é essa, é só melhorar. E Como eu estava falando para você, que ainda é um canal BR, né? Porque eu poderia ter começado com um canal em espanhol, pelo menos que é um pouco mais fácil, né? Mas tudo é aprendizado também, porque tudo que eu aprendi nesse canal, eu vou aplicar no outro, entendeu? no outro gringo agora. No outro, em espanhol. Muito bom, realmente. Não, e você vai com certeza deslanchar esse canal ainda mais rápido que o BR, já com as manhas do nicho, já sabendo, já incluindo também essa segunda camada de monetização, né, que eu quero agora entrar, passar por esse assunto. Você faz uso de vendas, das vendas, né? Através do YouTube, você vende e-books, né?
E se você puder falar para a gente qual foi o seu processo de produção do e-book, onde você criou, de onde tirou a ideia, onde você vende ele, né? Se você puder falar para a gente, não precisa falar sobre o assunto dele, você já falou do seu nicho, né, filosofia, mas a parte mais técnica mesmo, onde você criou ele, de onde pegou a ideia e onde você está vendendo, qual plataforma você está vendendo ele. A ideia foi lá dentro do curso mesmo. Sempre tem alguém comentando, eu assisti aulas que falam sobre e-book. E eu vendo ele só dentro do meu canal, como eu te falei, fiz uma chamada dentro do vídeo e deixo ele lá no primeiro comentário fixado, não pode deixar na descrição, né? No primeiro comentário fixado, então eu deixo lá, eu falo que está no primeiro comentário fixado, e lógico que tem a ver com o assunto, né, daquele vídeo em específico. E eu criei o meu e-book no Gama. Acho que é Gama que fala, né, o nome. Gama App, muito bom. E assim, eu peguei uma dica, falar uma coisa pro pessoal aqui. Não compensa você ficar focado em um monte de vídeo, um monte de canal que fala várias coisas. Mas algumas dicas, você pode pegar lá no YouTube, de como, igual eu pesquisei, como fazer um e-book. E teve um rapaz lá que eu achei um vídeo dele maravilhoso. Ele deu um prompt prontinho. Eu segui passo a passo e fiz o meu e-book. E ele deu uma dica também, que eu não sei se o pessoal aqui que faz sabe dessa dica, que lá, quando você vai fazer o seu e-book, ele pede para você pagar, depois que você coloca um tanto de páginas, né? Ele não pede para pagar. Então, o rapaz ensinou assim, que você pode ir prosseguir com ele, que depois que você está lá terminando de editar ele, você consegue adicionar mais páginas. Eu esqueci o nome que fala da página. Então, eu fiz isso. Na hora de finalizar, um exemplo, eu tinha um Word lá com o meu conteúdo, e eu estava editando ele aqui no Gama. Ele não permitia eu colocar todo aquele texto aqui. Ele falava que era limitado. Só que quando eu terminava ele aqui, passava para outra parte, para colocar imagem e tal, ele libera para você colocar mais páginas, entendeu? Então, foi uma dica que eu peguei na internet, desse rapaz. Então, eu consegui fazer ele todinho de graça, sem marca d'água. Então, eu terminei meu e-book. E eu comecei a fazer, eu fazia um pouquinho de um pouquinho no outro. Se eu soubesse que vendia tanto assim, eu já tinha terminado há muito tempo. Aí teve um dia que eu falei, não, eu vou terminar isso aqui, não pode. E aí eu terminei. Aí até minha mãe comentou comigo, ela falou assim, você acredita que quando você estava fazendo, eu só não falei nada, não, mas eu pensei que você não ia vender nada. Eu fiquei, mas realmente, igual eu te falei, eu mesma fiquei surpresa, que eu não imaginava. Eu até brinquei, eu falei assim, pro meu marido, foi antes de ontem, eu coloquei aquele barulhinho do Qlify para fazer o barulho da venda. Eu, eu falei assim, eu tive que baixar o volume do celular, porque eu falei assim, meus vizinhos vão pensar o que está acontecendo. Ficou caindo venda o dia inteiro, sabe? Então, assim, para quem não está fazendo e-book, fica aí essa dica, compensa muito, muito mesmo. Eu vi o Cassiano falando que o pessoal faz muito mais dinheiro com e-book, principalmente na gringa, né? Do que com AdSense. E eu não imaginava que era assim. E realmente era assim. E ainda que para mim, lógico que já está muito bom, né? Mas se fosse na gringa, aí eu ia ficar mais feliz ainda. Ah, mas agora vai ser. Agora vai ser com certeza. E só uma coisa, você está vendendo ele na Qlify, na Hotmart? Qual Aqui fala. plataforma? Na Qlify, né? Uhum. Perfeito. E bom, você falou sobre os canais gringos, né? Que agora já tá nos planos iniciar os canais gringos. Quais são os seus planos daqui para frente? O que você pensa daqui a 6 meses? Onde você quer estar? Fala um pouco para a gente dos seus planos daqui para frente agora, nesse 2025. Então, como eu te falei antes, tinha feito um canal em espanhol nesse mesmo nicho, só que eu pensei que ia ficar muito enjoativo de eu continuar fazendo sobre esse assunto. E o canal estava indo muito bem. Eu só repliquei os vídeos do Brasil nele e ele só coloquei o vídeo lá e deixei. E realmente o canal estava crescendo muito. E eu achei que ia ser muito enjoativo de eu fazer. E eu passei para o meu irmão e minha cunhada fazer esse canal. E eu pensei, eu vou criar um canal de história, né? Tá todo mundo fazendo, tá dando certo. Só que eu não gostei de fazer histórias. Então fica a dica aí para quem quer fazer um canal só pelo dinheiro, gente, não compensa. Não compensa. Você vai se frustrar e não vai dar certo. Você vai desistir. Você tem que fazer o que você gosta, porque você vai ficar muito tempo fazendo aquilo. Então, como que você vai fazer todo dia uma coisa que você não está gostando? Então, eu já vi logo de cara que não ia dar certo. Já vi há tempo. Então, eu já desisti daquele canal. Eu fiz só 2 vídeos. E agora eu vou começar um outro em espanhol nesse mesmo nicho que o meu. Só que agora eu vou começar do jeito certo.
fazendo um assunto que eu realmente gosto de fazer, porque se você não gostar, uma que você vai fazer mal feito, porque você não gosta, como que você vai colocar amor naquilo, né? Então, para mim, eu quero fazer o canal em espanhol, em inglês eu acho que eu não vou tentar ainda não. E outra dica também para quem está começando, foca em uma coisa só. Não adianta você fazer um, dois, três, um não, dois, três canal, foca em um só. Porque ali você vai aprender, você vai entender muita coisa mesmo, assim. Tem coisa que palavras não vai explicar para você. É só você tendo contato no dia a dia que você vai entender. Você vai entender como o YouTube funciona, como o seu público funciona. Então, eu aprendi muito com esse canal meu de português, em português. E agora eu vou aplicar em espanhol e eu espero daqui a um tempo, tipo, daqui a uns 6 meses que você perguntou, ter realizado muita coisa na minha vida. Como eu falei para vocês, eu sonho em ser mãe, que não deu certo ainda. Então, eu acredito que é uma oportunidade, né, para mim dar sequência no meu tratamento. E tem muita coisa que eu quero realizar. Muito sonho que eu quero realizar e vai dar certo. É só a gente se dedicar, colocar carinho no que está fazendo. E eu acredito que daqui a um tempo eu vou postar lá na comunidade. Agora eu estou no Leão Dourado também. Boa, boa. Muito bom. Com certeza não vai dar certo. Já deu certo, né? Sempre com você, sempre com esse seu poder de materialização. Eu gostei muito do que o nosso papo teve esse background aí quântico, vou chamar assim. Gosto muito desses assuntos. E eu quero muito respeitar o seu tempo e já se encaminhando para o final, até eu falei dessa vibe quântica, a gente lá na nossa comunidade, né, nas nossas salas, dos nossos cursos, nós temos a sala geral, né, nós temos a sala de conquistas, onde inclusive foi através de lá que eu fiz o convite para você estar aqui com a gente. Temos também a sala de salto quântico, né? Uma sala que eu particularmente gosto muito, sempre tem muita mensagem, muitas sacadas ali interessantes, coisas que fazem a gente refletir e pensar um pouco fora da caixa. E eu quero chegar no último ponto com você, que eu queria que você imaginasse se existisse essa sala quântica, no mundo real aqui fora, né? E que você pudesse deixar uma mensagem que chegaria a todo mundo que está assistindo esse episódio aqui, a todo mundo que tem esse desejo de dar um salto na sua vida, um salto financeiro, né? Um salto de prosperidade. Todo mundo que está vendo, né, no YouTube, nos canais Dark, principalmente essa possibilidade de mudança, a todo mundo que está cogitando entrar na Channels, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera sonhadora e que vai concretizar os seus sonhos, com certeza, uma mensagem, dar um tapa quântico, né, no bom sentido, na galera. Qual mensagem você deixaria? Em primeiro lugar, fé em si mesmo e silêncio. Foi uma das coisas que fez dar muito certo para mim. Quando eu comecei no YouTube, como eu estava falando para você, o meu marido, ele é muito companheiro, muito gente boa. Ele me via mexendo no computador, ele nunca perguntava, o que você está fazendo? Só ele que sabia. Ele me via mexendo, ele tinha uma noção assim, mas ele não ficava perguntando. Eu não falei para mais ninguém. Eu passei a acreditar e não pedir opinião de ninguém, porque não é todo mundo que está não pensa como você. Aí, se você está empolgado com o seu sonho, você vai falar para alguém e ele vai falar que não vai dar certo, igual essa semana mesmo. Lógico que depois que deu certo, eu selecionei as pessoas para falar. Da minha família, quem sabe da minha família que eu estou fazendo isso é minha mãe, meus irmãos e meu pai. E meu marido, lógico, né? E eu falei para alguns colegas. E eu tenho uma amiga que é muito especial para mim, e ontem eu fui falar para ela. E ela falou assim para mim: Mas você vai fazer o concurso do estado, né? Vai que isso depois não dá mais certo. Imagina se eu tivesse falado para ela antes de dar certo. Eu tinha desistido. Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que acreditar, né? Falar para quem estiver assistindo. Acredite em você. Pega um caderninho e escreve suas metas. Já fica a dica. E silêncio, faz até dar certo. Ninguém precisa saber. Eu acho que. E colocar Deus na frente de tudo, né? Colocar Deus na frente de tudo. E é isso. Vai dar certo, não tem como. Se você colocar como objetivo e fazer o que tem que ser feito, vai dar certo. Não tem outro jeito, entendeu? Se você está com dificuldade para editar, nem que você. Eu vi uma entrevista de uma moça, parece que ela ficou um mês para fazer um vídeo e hoje ela está vivendo de YouTube. Então, nem que você fique 2, 3, mas vai dar certo. Faz até dar certo,
entendeu? É só você acreditar que tudo vai fluir. Uau, Solane, que episódio incrível, com certeza um dos melhores episódios que eu já gravei aqui. Vibe muito boa, de verdade. Se você, meu amigo, minha amiga, chegou até aqui, então pega a dica da Solane, escreva aqui nos comentários fé e silêncio, a dica de ouro aí que ela deixou pra gente. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, faça o convite novamente. Clica no link que está no primeiro comentário fixado, fala com o nosso time, a gente tem a melhor solução para o seu momento de vida atual. A Channels realmente é uma família, acolhe todo mundo e os resultados estão aí, né? Não, mais um episódio aqui gravado, mais uma história incrível de vida, com grandes resultados, que com certeza inspirou muita gente, vai inspirar cada vez mais muita gente. Eu quero agradecer, Solane, mais uma vez aqui, você poder compartilhar com a gente, dar tanto insight interessante, né? Contar a sua história de vida, abrir um pouco mais sobre você. Com certeza, muitas pessoas vão se identificar com sua história, vão se inspirar. Eu repito, eu tenho um caderno aqui do lado, fiz algumas anotações, sempre aprendo muito com os convidados. Muito obrigado, tá, Solane? Mais uma vez. E você, meu amigo e minha amiga, até a próxima. Um beijo.